Bom dia, pessoal. Trazer um minutinho aí para ajeitar aqui. Bom dia, espero que tudo esteja caminhando bem aí nessa fase nossa de muita dificuldade, né? Vamos ver como que as coisas vão se ajustando aí. Hoje a gente vai receber o Emerson, já vou chamar o Emerson aqui para ele participar com a gente desse encontro aqui, a gente conversar um pouco mais. Estou aqui ajustando uma coisinha, dando um tempinho para a gente poder abrir aqui. Só um momento, Emerson, já vou te chamando. Aqui. Vamos lá. Vamos receber o Emerson aí para a gente bater um papo. Fala, Emerson. Bom dia, tudo bom, Marcelo? Tudo bem, cara? E você? Tudo certinho. Como é que tá aí, cara, nessa fase, nossa, aí meio difícil, né, rapaz? Essa pandemia aí, coisa. Como é que tá aí no Espírito Santo? Tá bem complicada, tá todo mundo incerto, né? E principalmente assim, com essas informações meio não muito certinhas, né? O presidente fala uma coisa, depois volta um pouquinho atrás, a gente vai comentar um pouco sobre a medida provisória. Então fica todo mundo meio sem saber exatamente o melhor rumo. Então, esse tipo de insegurança gera uma ansiedade muito grande em todo mundo, né? Então, a classe odontológica aqui está bem preocupada, né? Como deveria realmente estar, né? Todo mundo não sabe exatamente quanto tempo vai durar essa crise, quais as repercussões disso na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então, é o que a gente vai comentar hoje a respeito de o que seria mais interessante fazer nesse momento de crise. Cara, essa tensão, eu acho que que você bateu nesse ponto aqui também no Rio, a situação tá desse jeito, é a tensão da gente não ter a expectativa como é que as coisas vão acontecer e realmente são dois problemas, né? A questão da pandemia e o problema de a economia parar completamente, né? E a gente É, sabe que essa parada geral aí, quando acontece, o mundo, né, parando, é complexo, porque depois a gente tem que tirar esse atraso no sentido de, né, de fazer a coisa mover de novo, e não é simples, né? Parou o carro, é depois para a roda, né? para Difícil sair da demais. inércia, para sair da inércia de novo, né? É por isso que a gente acaba vendo alguns comentários justamente sobre isso. Lógico que está todo mundo preocupado com a disseminação dessa doença, mesmo que ela tenha uma taxa de mortalidade baixa, mas vai morrer muita gente se não tomarmos cuidado. Uhum. Mas só tem que tomar cuidado com o tamanho dessa dose do medicamento que a gente vai dar. Porque, às vezes, assim, vai acabar morrendo muito mais gente por falta de dinheiro, falta de comida, do que pela doença. Então, assim, é uma linha muito tênue, né? Tem que saber exatamente qual a melhor medida. Parar tudo realmente, tá todo mundo quietinho em casa, quanto tempo? 15, 30 dias, um mês, dois, três, quatro, cinco, 6 meses? Será que a economia aguenta essa parada tão grande? Né? Eu sei que é extremamente recomendado o isolamento, mas é algo que tem que ser pensado muito. Não é resposta simples. Não é assim, ou É. para ou volta todo mundo. Não é justamente isso. Tem que ter uma discussão bem mais profunda a respeito disso, né? E muitas pessoas taxam logo, né, naquele radicalismo de certo ou errado e já leva para um lado ou leva para o outro. É o que você falou, a linha é muito tênue, né, entre a gente expor grupos de risco, muitas pessoas e acontecer realmente uma taxa de letalidade maior, ou a gente tenta um meio termo a ponto de não parar completamente a economia, porque também é um problema. Ontem eu vi um vídeo aqui de uma pessoa que trabalha no mercado informal aqui da minha cidade. Ele é até conhecido porque vende umas coisinhas próximo da rua onde a gente trabalha. O cara assim chorando que ele falou: meu irmão, eu vivo literalmente, como é que é aquele termo comprando almoço para Para vender a comprar janta. almoço. Cara, eu É, sou péssimo para ditado popular.
mas ele falando aquilo, chorando, porque, cara, e aí, não tem ninguém na rua, não tem como vender. Então, assim, a situação realmente é complexa. Mas aí, ô Emerson, vamos direcionando aqui, que é nosso objetivo hoje, né? O Emerson aqui, só para apresentar mais uma vez, o Emerson é cirurgião dentista e tem uma ampla e já teve tem uma ampla experiência na parte de contabilidade, de toda essa questão que é muito importante como uma parte de suporte do nosso trabalho, né? Não adianta, ontem eu estava conversando à noite com o Felipe da Invisalign falando isso, né? Não adianta o cara saber pra caramba a parte técnica e tudo maravilhoso se ele não tem, né, uma boa administração dessa parte nesse momento agora, né, o Emerson, que a gente está passando. É realmente essa conversa que eu queria ver você nos ajudando. Ontem a gente já conversou um pouco, eu já falei, caramba, Emerson, vai ser muito legal, porque muitas pessoas precisam dessa informação. O que a gente pode fazer, né, Emerson, para minimizar os danos nessa situação que realmente é desconfortável e é inesperada para todo mundo, né? Nesse momento de pandemia. O que eu posso fazer, tendo uma visão mais apropriada dessa área que você é expert? O que a gente pode fazer como ortodontista para dar uma minimizada nos danos? Não. Primeira coisa que a gente vai ter é voltar àquele assunto da famosa reserva de emergência, né? Assim, nessa hora é a hora que, infelizmente, todo mundo não quer escutar, que todo economista fala, todo programador financeiro, teoricamente você teria que ter uma reserva de emergência de 6 meses, agora que vai cair a ficha. Ou seja, se a gente tivesse uma reserva de emergência de 6 meses, tanto da nossa vida pessoal quanto da vida do consultório, provavelmente ia ter muito mais gente tranquila. Ou seja, pô, eu tenho, sei lá, 10 mil para passar a minha vida pessoal e mais 10 para o consultório. Então, eu tenho 20 e eu teria essa grana reservada, quietinha, em um investimento de liquidez rápida. Também não adianta você falar assim, eu tinha essa reserva de emergência, Emerson. Mas isso está em imóveis, não vai adiantar, não tem liquidez. Eu tenho essa reserva em ações, aí você fala, pô, o mercado financeiro despencou, eu não posso vender agora que está muito barato. Então, ou qualquer tipo de aplicação, às vezes tem carências de 6 meses, 1 ano, 2 anos, para que você possa tirar aquele investimento, e esse dinheiro está travado. Aí você fala assim, tá, e aí como é que eu pago as contas agora? Né, que é o grande problema. Como é que você paga as contas, como é que você sobrevive durante esse período? Então, assim, reserva de emergência, daqui para frente, depois que a gente passar esse caos, a gente tem que começar a colocar na cabeça que a gente sempre vai ter que fazer e ter ela, e sempre num investimento de liquidez, tá? Nem que seja poupança, né? Um Tesouro Selic, um fundo DI, tem esse dinheirinho guardado. Beleza, primeiro ponto. Não tenho reserva de emergência, Emerson. E agora? São duas opções, na verdade. Ou a gente vai ter que abaixar os custos ou aumentar faturamento. Aumentar faturamento nessa época é complicado, porque 99% das coisas que se faz na odontologia são presenciais. Você tem que atender o paciente, né? Você tem que colocar a mão, não dá para fazer home office, né? Atendimento à distância de paciente. Né? Quem dera pudesse fazer endodontia, talvez a gente chegue um dia a fazer endodontia à distância, né? O Invisalign até que está evoluindo mais para esse lado, então, assim, é algo na nossa área, talvez... Ontem eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Na nossa área de ortodontia não era imaginado, como você está falando aí. Será que no futuro a gente consegue fazer uma enda à distância? Mas a gente há 10 anos atrás falava, pô, conseguisse fazer uma ortodontia remota, né? Eu tenho pacientes que viajam à Europa, às vezes com 2, 3 meses fora a trabalho e voltam e eu quase que eu não perdi nada do tratamento. Como eu ia imaginar isso há 10 anos atrás, né? Então, a ortodontia ela já deu um avanço nessa questão de você conseguir remotamente tocar bem um caso, tendo bom controle dos seus resultados, né? E descolando mais também, Emerson, essa questão do pagamento do paciente, que eu acho importante, né? Eu estou te vendendo aqui, o paciente, você está investindo no resultado final. Para o resultado final, a gente vai fazer isso e você pode me pagar parceladamente. Então, isso também não atrapalha o paciente. Esse mês eu não tenho que te pagar porque eu não fui no consultório. Não, é referente ao valor total que você está financiando comigo. Então, essa questão dos alinhadores, ela fez com que a gente
tivesse um cenário um pouco melhor para passar por um problema desse que você está falando. Mas mesmo assim, hoje é difícil, por exemplo, eu conseguir fechar mais casos de alinhadores porque eu não estou indo para o consultório. Então, aumentar o ganho é difícil. Né? Aí essa outra opção sua é os custos, né? Isso. Então, assim, a outra coisa que vocês vão ter que olhar muito é a questão da redução de custos. Então, cuidado para não tentar fazer reduções desesperadas de custo, né? Ou seja, divida mais ou menos na sua vida o que você tem realmente de necessidade, o que pode ser reduzido e, principalmente, se você reduzir, qual percentual que isso vai te ajudar na conta final. É aquela brincadeira que a gente fala assim, não, vou reduzir tudo, vou cortar o meu Netflix. Você paga 30 e poucos reais por mês. O que resolveu? Principalmente assim, você vai estar em casa com família, de repente tem criança, você tira o Netflix. Aí o que eles vão fazer em casa? Vão assistir o quê? Vão fazer o quê? Não resolve o seu problema, né? E acaba gerando um outro problema mais sério. Só que, infelizmente, você vai ver que vocês vão ter que acabar tendo que ajustar coisas do dia a dia, né? Nesse período, principalmente de isolamento, fica até mais fácil cortar isso, porque ninguém vai sair para jantar, ninguém vai sair para cinema, ninguém vai fazer mais nada. Então, é algo que, nas questões pessoais, fica mais fácil essas reduções, que vai ser justamente impactado por esse confinamento. A gente não vai ter muito lazer mais. Vai ter que ficar mais em casa, mais quietinho. Só isso vai diminuir. Só que aí a gente vai para o segundo ponto, justamente o consultório. Aí que começa a complicar um pouquinho mais. Então, assim, o que a gente vai poder fazer no consultório para que a gente consiga melhorar um pouco a questão financeira para fechar o caixa? Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que o governo fez de melhoria é justamente o seguinte. Quem tem, por exemplo, quando você vira pessoa jurídica, você tem a opção do Simples Nacional e do lucro presumido. O que ele fez? Quem está optado, quem está alocado no Simples Nacional, o governo fez o seguinte, falou, gente, vamos fazer o seguinte, a gente vai prorrogar o pagamento dos impostos do Simples Nacional. Mas como assim? Por exemplo, esse período de apuração de março, que vence em abril, por exemplo, dia 20 de abril venceria uma alíquota do Simples Nacional. O que eles fizeram? Eles pegaram esse vencimento de abril e jogaram eles para outubro. Você fala assim, não, você não teria que pagar agora em abril? Esquece, não precisa pagar agora, você só vai pagar em outubro. Mas eu vou pagar com multa, juros? Não. Ele vai só protelar esse valor e você não precisa pagar com multa. Tá? Então, eles pegaram o vencimento de abril, jogaram para outubro, pegaram o vencimento de maio, jogaram para novembro e o vencimento de junho, jogaram para dezembro. Então, eles jogaram para frente. Vai te dar um fôlego para começar a pagar isso, tá? Mas isso para o pessoal do Simples Nacional, tá? Lucro presumido e imposto de renda de maneira convencional não mudaram ainda, tá? Então, o lucro presumido ainda vai continuar. Eu acho que eles vão acabar mudando isso também para dar um fôlego para todo mundo. A princípio, só fizeram isso com o Simples Nacional. Simples Nacional. Isso. A outra opção é o FGTS. Tá? Então, o que eles fizeram também? Por exemplo, você tinha o FGTS para pagar dos funcionários. O que eles fizeram? Falaram, Emerson, a partir de agora você não vai precisar pagar o FGTS das funcionárias. Então, por exemplo, recolhimento de abril, maio e junho, na verdade, você vai poder juntar isso tudo, renegociar, mas aí você vai precisar pedir o seu contador para mandar uma carta, redigir uma carta para o governo, pedindo essa prorrogação. E quando chegar então, Emerson, então, Emerson, só para ficar claro para o ortodontista aqui. Então, na hora que eu tenho aquela minha secretária, né? Vamos exemplificar bem. Eu tenho minha secretária lá e eu pago o salário dela, embutido dentro desse salário tem um FGTS, concorda? Na verdade vai ter uma guia separadinha. Vai chegar o contra-cheque, vai chegar o FGTS e vai chegar o GPS. A guiazinha do FGTS, que era para ser paga agora, você vai fazer o seguinte, pede seu contador para fazer uma notificação. Essa notificação vai fazer com que você comece a pagar só a partir de julho e em até 6 vezes, sem juros. Então é aquilo que a gente fala assim, né? Aí eu tenho uma secretária que eu pago para ela 1.200, mas ela me custa
é 1.800 porque eu tenho outros impostos para pagar. Então, esse São os imposto aí o governo encargos. está jogando para frente. Esses Tá, encargos o governo está jogando para frente. tá Só que jogando você é para frente. obrigado só que você é obrigado a informar o seu contador para ele redigir alguma coisa avisando que você não quer pagar agora, você vai pagar depois. Isso, Isso é isso. Aí, na interessante, verdade, né, Emerson? Que já vai isso, não, diminuindo o você dá uma, custo da secretária, né? você vai aliviando, que são os encargos trabalhistas, que a gente chama, que é o Fundo Entendi, entendi. de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS. Só que o Aham, que você vai fazer? Então, você vai começar a pagar a partir de julho e até 6 vezes, né? Aí você fala assim, entendi. legal, eu fiz isso, mas aí chegou em julho, eu esqueci, e também o negócio está meio embolado, eu não paguei em julho o parcelamento que eu fiz. O que acontece? Aí ele vai poder te cobrar multa de tudo que você deixou de pagar. Ele te deu uma Entendi. carência, mas eu Uhum. combinei um parcelamento com ele. E cheguei no final, não comecei a pagar o parcelamento, ele falou, agora então vou te cobrar tudo que você está me devendo. Eu te Entendi. aliviei. Você não fez o Aham, acerto junto comigo, eu vou te cobrar tudo. Então só tomando cuidado com entendi. isso. Se você não pagar, ele vai te cobrar todo o retroativo, Agora, tá? agora essa questão do funcionário, da secretária, o governo pensou também em tentar de uma maneira de você fazer uma suspensão temporária, mas isso não foi para frente, é isso? Isso. Na verdade, o que o Bolsonaro tinha feito? Domingo à noite, eles tinham aprovado a MP 927, que ia mudar toda a questão dessa reforma trabalhista, que está aqui no meio aqui, né? Como é que a gente ia poder manejar esses funcionários. Só que lá dentro tinha uma cláusula que era a tal da suspensão de trabalho. Tá? Então, que todo mundo Uhum. ficou animado no início, mas depois ele chegou 1 hora da tarde e ele cancelou isso. O que seria isso? Basicamente, ele fez o quê? Você ia chegar para sua funcionária, você fala assim, Joana, você trabalha comigo? Você fala, legal. A partir de amanhã, o nosso contrato está suspenso por 4 meses. Eu não te pago nada, não te devo nada durante esses 4 meses. Daqui a 4 meses você volta, a gente conversa e a gente volta a trabalhar normal. E nesse período de 4 meses, não tem pagamento nenhum. Era a suspensão do trabalho. Ou seja, é como se você tomasse um cartão amarelo, um cartão vermelho, e como se fosse no basquete, né? Você não toma aquela advertência, vai para fora, fica É. fora, e dá um E tempinho, depois daqui a pouco volta. ele pode voltar. É basicamente isso. É o que eles queriam E, fazer. Eles iam dar uma suspensão e botar a pessoa em casa sem remuneração nenhuma. Aí eles propuseram até, por exemplo, se você quiser dar um curso de EAD para ela, de qualidade de atendimento para as ASVs, você poderia dar um curso para ela e dar uma ajuda de custo que você quisesse. Por exemplo, você fala, eu queria dar R$ 200 por mês só para você, e você acaba assistindo esse curso durante esse período que você está afastada. Aí o pessoal recuou, né? Teve muita crítica, eles acabaram recuando. Eles voltaram e falaram, não, esquece essa questão da suspensão. Não tem mais isso de suspensão, tá? acho que eles Então, ficaram com medo de gerar muita dispensa, né? E aí seria um problema também, né? não, quase todo mundo ia fazer isso, né? Ia É, falar, pô, melhor dos mundos, eu deixo minha secretária em casa, na hora que passar e é, voltar. Mas como é que ela sobrevive nesse período que tiver nos quatro é, meses? Aí verdade. ia dar confusão, né? Então eles deram Uhum. uma recuada, falaram, não, gente, parou com isso, vão voltar ao normal. Mas aí tem outras coisas que ele, nessa medida provisória, ele acabou fazendo para ajudar. Por exemplo, a outra que também comentaram que poderia talvez ser utilizada era a redução de trabalho, redução da carga horária. O que você podia fazer? Você podia reduzir em até 25% a carga horária dela e também reduzir o salário, sendo que esse salário poderia ser reduzido, mas nunca abaixo do salário mínimo. Você fala, pô, eu Entendi. pago, sei lá, 2.500 para minha funcionária, mas eu Aham. fiz uma redução, sendo que aqui com 25% não vai dar isso, mas, por exemplo, se tivesse um valor menor, sei lá, eu pago 1.500 e tirava, só que essa redução dava R$ 950, você não pode. Tem que ser sempre acima de 1.000 e pouquinho, que é o salário mínimo. Tá? Mas isso aqui também segura porque ainda não está certo ainda. Na verdade, eles colocaram muito a questão do sindicato ter que aprovar isso, então ainda não tem aprovação, né? Então isso aqui ainda está meio complicado.
tá? A outra opção seria a questão do home office. Você colocar ela para trabalhar em home office, de repente alguma parte burocrática que você queira que ela trabalhe, você pode também acabar colocando ela para trabalhar em casa, mas aí você tem que dar todo o suporte para ela. Por exemplo, eu quero que você ainda continue entrando em contato com todos os clientes, mandando e-mail, Aham, fazendo um relacionamento bonitinho, mas teoricamente você tem que dar o computador para ela, você tem que aham, garantir uma internet para ela, né? E uhum. você não precisa pagar o vale transporte, porque ela, na verdade, ela não vai se deslocar, mas você teria que continuar pagando o vale refeição para ela, que ela vai estar em casa trabalhando para você. Mesmo que ela vá almoçar em casa, teoricamente você teria que ainda a obrigatoriedade de pagar o vale refeição para ela, tá? Então, pode deixar ela trabalhando, está trabalhando normal para você. A outra coisa que agora começa a ficar boa para a gente é a questão das férias, tá? Como está esse período muito confuso? Emerson, Oi. Emerson, deixa eu só aqui, tem pessoas aqui fazendo perguntas aqui, só para a gente, essa questão então da secretária que eu vou poder diminuir aí até agora, para a gente fazer um resumo aqui, esse FGTS ele é quantos por cento, mais ou menos, né, do que eu, ele é em O cima do F- que eu pago, né, para funcionar. Isso, é 8%? 8%. 8%. 8%. Então, esse 8% eu vou poder empurrar para frente. Essa questão de Pode. dispensar, essa questão de eu dispensar ela e voltar quando tudo normalizar, não existe essa possibilidade. Não, Aí, cortaram isso. tá, e aí aqui a Dani está Cortaram essa opção. perguntando aqui, a Dani está perguntando aqui, o Emerson, se tem que enviar realmente essa carta do FGTS, se isso não é automático, igual ao Simples que ela botou aqui. Não, Não é automático, não, né? não. O seu Infelizmente, contador tem que mandar a carta. tem. O ideal é que ele mande a carta para deixar. Na verdade, assim, a gente sabe que nesse período, mesmo que você não mande carta, o pessoal vai acabar panos quentes, né? Ajustando. Não, vai Aham. aliviar muita coisa, mas é melhor não aliviar. Então, para fazer direitinho, é melhor você pedir o contador para fazer essa carta, para renegociar a questão do pagamento. Tá? Então, E aí eu você, prefiro. e aí você Pode ia falar. falar da questão, você ia falar da questão das férias, e desculpa, eu te cortei para a gente fazer um resumo, porque senão são muitos termos que a gente não está acostumado, né? Attachments, alinhadores, É, é, a gente está acostumado. E essa parte, às vezes, dá uma embolada. Então, tá. assim, aí a questão das férias, como é que você vê isso? Isso. Então, o que que eles fizeram? Na verdade, sim, um funcionário ele só teoricamente poderia tirar férias depois de um ano que você trabalhou. Você, eu trabalhei um ano para adquirir o direito de ter férias. Eu trabalhei 12 meses para o Marcelo. Dos 12 meses até 11 meses depois, ou seja, no segundo ano, eu posso dar até o 11º mês do outro ano. Por exemplo, eu trabalhei um ano para o Marcelo, eu vou trabalhar o segundo ano. Mas, não vou tirar férias? Pode, até o novembro do outro ano. Tá? Aham. Só que você teria que ter, no mínimo, esse período aquisitivo de férias. Com essa medida, ele meio que tirou isso. Você fala assim, não, a menina tem, sei lá, 3 meses só que trabalha comigo. Eu posso botá-la de férias, então, nesse período? Pode. Na verdade, ele tirou esse período aquisitivo, não tem mais. Entendi. Você pode já dar férias para ela, sem problema nenhum. E nesse período, como é que a gente vai calcular? De preferência, a gente está, como está muito inseguro, o ideal é que vocês deem só 10 dias de férias para ela, por enquanto. Tá? Então, assim, dá 10 dias para a gente mais ou menos entender o que vai acontecer, porque vai ainda ter muita modificação. E dependendo da modificação que tiver, de repente volta aquela questão da suspensão de trabalho, ou seja, algumas outras medidas que podem ser mais interessantes. Se a gente cortar e der 30 dias de férias de uma vez, às vezes você perde alguma outra questão mais interessante que deve estar para surgir nesse período. Então, de preferência, dá 10 dias. Aí você fala, E mas para eu essas, dar. e e essas férias vai ter que ser paga? Dei as férias de 10 Isso, dias, vou ter que pagar ela aquela terça isso, das férias? isso. Aí é a novidade boa. Aí o que ele falou assim? Não, toda vez que você coloca alguém de férias, normalmente você paga um terço de férias, Aham. né, um terço do salário, mais o salário do mês que vem. Né? Às vezes você Isso, antecipa um mês para ela antecipado. poder. Aí, às vezes, ela
que ela quer receber isso para viajar, para fazer alguma coisa, lembrando que depois ela, às vezes ela fica um mês sem receber. Sem receber, você antecipa. Antecipa. O que ele falou? Não precisa mais disso. Primeiro, antigamente você precisava de 30 dias para poder anunciar as férias dela. Você não podia chegar e falar assim, amanhã ou depois de amanhã, daqui a 2 dias você está de férias. Não, mas você tem que me avisar com 30 dias. Com essa medida, cortou-se isso. Você pode avisar ela amanhã ou depois que ela está de férias e tranquilamente. Tá? E outra coisa, já pode ser avisado isso até por WhatsApp. Você pode mandar um WhatsApp para ela, tá? E falar, devido a essa calamidade do coronavírus, a gente vai precisar antecipar seu período de férias. E aí você fala assim, mas ela fala assim, não, mas eu não quero tirar férias. Essa é uma das únicas questões trabalhistas que são do lado do empregador. Quase tudo é do lado do empregado. Essa questão das férias é sempre interesse do trabalhador, do empregador. Então, você que determina realmente o período de férias para ela. Então, ela não tem essa opção de falar assim, mas eu não quero tirar férias agora. Ela fala assim, não, mas não é opcional. O direito de determinar o período de férias é meu nesse período. Nesse período. Eu não preciso nem te dar 30 dias de aviso. E outra coisa, na hora de eu antecipar esse 1/3, teoricamente assim, eu botei ela de férias. No máximo em até 1 dia, 2 dias, você tem que pagar esse 1/3 para ela. O que o governo falou assim? Esquece, não precisa pagar esse 1/3 de férias agora para ela. O que a gente vai pegar? Você pode jogar isso até para o Natal. Então você não precisa desembolsar esse 1/3. Você fala, pode jogar para frente, não tem problema. E sem contar que é o seguinte, você também não precisa antecipar aquele 1 mês de férias de salário. Então o que vai acontecer? Se você ligar para a sua secretária agora e falar, Joana, a partir de amanhã ou depois você já está de férias, eu só queria te comunicar, ela respondeu no WhatsApp, não, tudo bem, Marcelo, está tudo tranquilo, eu sei que o país está em crise, eu aceito isso. Legal, isso já serve de comprovação. Aí o que vai acontecer? Na verdade, você só vai pagar o salário dela normal mês que vem, a partir do 5º dia útil, que normalmente a gente paga. Então, ou seja, você não tem 1/3 para desembolsar agora e nem antecipar para desembolsar agora. Na verdade, você pagaria tudo como se fosse assim, um salário normal para ela. Você não vai ter um desembolso a mais por causa dessa questão de férias. Entendi. E aí, quando tudo a ideia é quando tudo retomar, ela já gastou as férias, ela vai conseguir ter o trabalho. E lá na frente, quando as coisas melhorarem até dezembro, você paga aquele 1/3 de férias para isso não vir como um custo para você agora, né? Agora, Emerson, tem muitas pessoas que devem estar por aqui que às vezes alugam um horário num consultório ou faz um atendimento em várias clínicas e ele não tem esse compromisso tão grande do funcionário, né? E aí, o que ele pode fazer para diminuir os custos dele de atendimento ou também na vida pessoal? O que você sugere para minimizar esses danos em outras frentes que não seja o funcionário? O funcionário, acho que ficou bem claro, né? Essa ideia do FGTS você pode jogar para frente nesse período, você pode dar férias e não vai pagar férias, então isso facilita a frente para você. Você não pode, você falou aí, você pode reduzir a carga horária dele, mas não pode... Isso também foi feito ou não? Ainda não, né? Na verdade, ainda não, né? Alô? Ok, alguém ligou aqui. Oi, aqui tinha esses telemarketing de São Paulo ligando, né? Então, assim, aí, na verdade, essa questão da redução ainda está em stand-by porque tem que ter, por enquanto, a aprovação do sindicato. Deixa eles resolverem isso. Entendi. Então, isso está fora. Entendi. Por enquanto, não. Melhor opção hoje para reduzir é justamente você protelar o pagamento do FGTS, o Simples Nacional também vai ser protelado, e colocar a menina de férias durante os primeiros 10 dias. Sendo que, provavelmente, assim, se não se resolver em 10 dias, depois você pode ainda estender um pouco, você pode fazer... como se fosse assim, uma licença remunerada, você pode colocar ela em casa e pagando. E depois, lá, quando você for realmente colocá-la de férias, você pode abater esse período de férias. Então, tem outras coisas que a gente vai poder fazer. Mas, a princípio, a melhor opção
coloca ela de férias 10 dias. E não Férias. precisa pagar nada mais. E informar que você vai jogar o FGTS para frente e quem está no Simples também tem essa opção Tem a opção. de jogar os Então, tributos. são essas as melhores opções que você pode ter para melhorar, para diminuir esses custos agora, pelo menos nesse período de crise aí. Até semana que vem, provavelmente o governo deve anunciar mais algumas medidas, principalmente se isso fosse estender mais, ele sabe que ninguém vai ter muito caixa para segurar esse monte de funcionário, esses custos todos. Então, assim, eles vão colocar novas medidas para melhorar a condição de todo mundo, porque senão vai ser um caos. Então, nós vamos aguardar esses 10 dias para a gente ter uma nova posição do governo. E além disso, Emerson, o que você, além dessa questão do funcionário, eu falei que tem muitos profissionais por aqui que atendem em clínica, o que você sugere em termos de contas pessoais ou das suas próprias contas como é que ele consegue minimizar esse dano aí para quem não tem aquela... O ideal é o que você falou, né? Que a gente pense sempre da agora para frente ter uma reserva. Mas para quem está agora e não tem a reserva, quando tiver... a questão da secretária, você explicou bem como diminuir o custo dela, né? E agora, existem outras questões que eu posso trabalhar para facilitar a gente passar por esse momento de maneira menos preocupante? Então, por exemplo, quem trabalha em outros consultórios, você tem normalmente as duas opções. Ou você loca um espaço, né? Você faz locação de consultório, provavelmente, aí vai ter que ser conversado com quem você loca, né? Se ele pode suspender essa locação por um período, ou se ele vai falar, não, independente o horário está alocado para você. O ruim é que se você começar a suspender muito isso, ele pode chegar quando retornar, ele falar, não, então não quero mais que você trabalhe aqui. Então você tem que tomar cuidado com essa suspensão, ele pode interpretar de uma maneira ruim, depois falar assim, não, agora também não quero você mais trabalhando aqui, né? Na questão da vida pessoal, assim, com a questão do isolamento, a gente vai acabar tendo muita redução, né? Gasolina, restaurante, muitas coisas que a gente fazia que eram os grandes impactantes vão cair. Aí é questão de saber se você suporta tirar uma TV a cabo, na hora de fazer as compras de casa, reduzir para o mínimo possível, para poder te dar um fôlego para suportar. Aí vai do bolso de cada um. O que ele realmente consegue reduzir, o que ele consegue suportar, e principalmente por um tempo indeterminado, né? A princípio, às vezes, você consegue dar uma reduzida grande, mas aí o negócio pode se estender um pouquinho mais, você fala assim, ainda tem uma gordurinha para queimar, mas eu gostaria de ter alguma coisinha a mais aqui. Então, assim, acaba ficando muito individual o que ele realmente pode cortar das despesas dele, para não cair muita qualidade de vida. Eu acho que tem que parar, né, na minha visão também, não sei se você concorda, parar para analisar os seus custos, né? E abrir uma possibilidade, porque tem muitas pessoas, por exemplo, eu sou assim, eu vou falar porque eu também sou assim, eu tenho aquelas minhas contas para pagar e eu gosto de pagar certinho, tudo direitinho, não gosto de nada. Mas eu acho que a gente tem que entender que nesse momento é um momento que todo mundo está passando dificuldade, que todo mundo vai ter que se ajudar. Então eu acho que você tem que parar, olhar para suas contas agora de uma outra maneira. Eu sempre gosto de pagar certinho. Hoje você vai ter que abrir para negociar em diversas frentes. Sei lá, se você tem um aluguel, você vai ter que ligar para aquela pessoa e falar, de frente a toda essa situação, o que a gente pode fazer para a gente, né? Eu acho que tem também alguns tributos, como luz, água, que está se pensando também numa possibilidade de ser estendido. Então, acho que a gente vai ter que gastar uma energia no intuito de assim, mudar Eu estou falando porque eu sou um cara muito certinho, que gosta de pagar tudo direitinho. Então, de sentar e falar, cara, isso daqui eu posso tentar negociar, esse daqui eu posso tentar negociar, para a gente tentar diminuir o máximo os nossos custos, né? E eu acho que fica de lição para frente, Emerson, eu queria ver se você concorda também, até o Felipe está colocando aqui, né? Como que a gente pode manter previsibilidade de ganhos mensais? Eu falo aqui direto isso nas lives aqui, com os meus alunos, a gente tem que tentar descolar o nosso pagamento
dessa questão de você ter que estar na boca do cara, né? Porque na realidade o paciente ele não paga uma manutenção do aparelho, eu estou ali consertando o aparelho dele. E, na realidade ele está pagando um resultado final de tratamento, que é eu corrigir a oclusão dele. E para isto eu preciso ver ele numa determinada frequência para entregar aquele resultado. O que ele está me pagando? A entrega do resultado. Só que eu parcelo isso para ele. Porque quando a gente desvincula muito isso do paciente, você aumenta mais a sua previsibilidade de ganhos em momentos de dificuldade, assim, porque o paciente ele já foi doutrinado e ele entende que ele tem um compromisso com você de 20 parcelas de R$ 350, independente de ele estar no consultório. O que tem que estar acontecendo é uma evolução no caso dele. E aí os alinhadores nos ajudam muito, né? Uma coisa assim que não dá nem para comparar. Porque o Bract, evidentemente, por mais que você tenha um fio de alta performance, que ele vai ficar ali 2 meses, né? Às vezes você botando um Bract que não tem ligadura, elástica, essas coisas, você pode 2 meses um fio de alta performance, as coisas vão continuar acontecendo mesmo que você não esteja vendo o paciente. Mas com o alinhador você pode extrapolar aí mais de 2 meses numa situação dessa de emergência e você mantém a sua previsibilidade de ganhos. Por quê? Porque você sempre criou uma cultura com seus pacientes que eles estão investindo numa estética legal, num sorriso legal, naquele resultado que você propôs entregar. E para isso, evidentemente, eles vão precisar de um controle. Mas não está relacionado a ele ir lá me ver e ele tem que me pagar. Não, é o que o Maurício falou ontem. Você já saiu com os boletos para pagar, os boletos bancários, 20 boletos. Você me deu os seus cheques. Aí tem várias formas de pagamento. Você já passou seu cartão recorrente. Entendeu? Então, assim, os meus pacientes, gente, eu trabalho há muito tempo com isso. Aí você pode estar pensando, mas os pacientes não entendem. Entende. Só que cabe a gente ditar a regra do jogo, já que a casa é nossa. A casa é nossa, que eu quero dizer o seguinte, o meu consultório, a minha casa, ela vai ser organizada se eu, que sou o proprietário dela, eu crio regras. Agora, né? Você chega numa casa que não tem regra, tudo zoneado, você também acaba, aqui eu posso tudo. Agora, quando você chega numa casa que é tudo organizado, você já sabe, caramba, aqui está tudo organizado. Então, a gente precisa ditar regras, e eu acho que vale essa reflexão, para que em momentos dessa dificuldade eu mantenha o que o Felipe está falando ali, a previsibilidade de ganhos. Por quê? Porque eu estou descolando uma coisa da outra no sentido de que, cara, não é porque você veio aqui no meu consultório e eu fiz uma manutenção, consertei seu aparelho, né? Parece uma coisa assim, né? E aí você tem que me pagar. Não, nós estamos lutando juntos, você colaborando e eu agindo, né? E aí a minha ação é de diversas maneiras. Por exemplo, quando eu te dou um jogo de alinhadores, eu pensei no meu mental como é que vai ser a sequência, a segmentação desse movimento nesse jogo de alinhadores, como você vai ter que usar, a quantidade de horas que você vai ter que usar, a quantidade de cuidados. Então, olha a quantidade de coisas que eu tive que te orientar para que você utilize esse aparelho e que realmente a gente tenha um resultado. Isso tudo tem um custo. Não é você vir aqui que você vai me pagar, entendeu, Emerson? Eu acho que essa questão, não sei o que você pensa disso, mas essa questão eu acho que também ela é muito importante. Não, tem que descolar isso, porque é o que você falou, senão ele vai sempre achar que só deve te pagar uma manutenção se você realmente está mexendo nele. Mas esse cara não... por exemplo, essa é uma das grandes vantagens dos alinhadores, que é justamente o que você falou. Na verdade, você consegue fazer um planejamento muito mais extenso, precisa de visitas muito menos espaçadas, né? E você consegue, mesmo à distância, manter o tratamento andando, com resultados excelentes, sem que, às vezes, você precise, num momento de crise desse, às vezes você precisa ficar 4 meses sem precisar, sem ter contato com o seu paciente. O tratamento dele vai ocorrer normalmente, porque a sequência já está toda organizada. E ele sabe que, na verdade, o tratamento dele está sendo encaminhado e que ele te tem um valor cheio para acertar esse tratamento, independente se ele vai lá ou não. É o que você falou, você tem que mudar o mindset do paciente, dele entender que está pagando pelo tratamento, não pelo atendimento. Então, ele Exatamente. Acha que o atendimento, Emerson, o atendimento ele faz parte de um todo, que é muito maior do que só o atendimento. Ele poder a qualquer momento que ele quiser tirar uma dúvida comigo. Eu tenho muitos pacientes que são médicos, vida corrida pra caramba, até é um perigo, é um grupo de risco nesse momento. E eles me mandam mensagem, Marcelo, olha só, cara, eu vou pular para o alinhador tal, só que eu estou com os 2 últimos alinhadores, o que eu posso fazer? A todo momento eu estou orientando eles. A todo momento eu estou... Gente, eu gosto toda segunda-feira, eu gosto de mandar uma mensagem, e aí, gente, tudo bem? Como é que nós estamos? Boa semana para vocês. Qualquer coisa eu estou por aqui. Então, assim, é toda uma atenção, um atendimento personalizado que eu faço de diversas maneiras, várias atitudes, inclusive ele ir no meu consultório,
que vai gerar aquele resultado final. Então, esse descolamento que eu vejo que muitos ortodontistas eles estão indo, gente, desculpa o termo que eu vou usar aqui, mas é como se a gente fosse, entendeu? A gente precisa quebrar certos dogmas. Porque eu sempre trabalhei com ortodontia, sempre foi assim, mas não pode mudar? Será que a gente não pode hoje... Gente, o que eu vejo dos meus pacientes? Eles adoram essa maneira, Emerson. Por quê? Porque eles precisam ir menos no consultório. E hoje, Emerson, imagina você com a vida corrida. Eu sei que você faz, né? Você já me contou. Você faz reabilitação, você é dentista, atende, você tem toda essa questão de contabilidade que você trabalha, você teve empresa de contabilidade, você tem seu aplicativo, você tem sua plataforma. Emerson, eu tenho meu consultório, eu tenho minha escola de pós-graduação, eu tenho meus projetos online, você sabe disso. Eu tenho vários produtos online que eu coloco, eu tenho um mundo de coisas, eu tenho que tocar minhas turmas de especialização na escola. Você imagina, Emerson, eu pegar um compromisso de ir num terapeuta, de todo mês eu tenho que ir num terapeuta. Parece que é longe, uma vez no mês. Não, cara, todo mundo está com a vida corrida. Todo mundo tem problema de mobilidade, todo mundo tem problema de tempo. Então, quando você dá um tratamento onde ele pode ser mais espaçado, com controle, e você descola essa parte do pagamento, você está facilitando a vida do seu paciente também. É isso que a gente precisa entender. Novos tempos, novas eras, novas necessidades, novos anseios dos pacientes, novas expectativas. Né? E a gente fica ainda, às vezes, enraizado em situações que realmente precisam mudar. E essa questão, Emerson, você concorda comigo nessa questão de a gente hoje abrir mais a mente para negociar com os nossos... Como é que se chama, Emerson? Eu estou tão ruim nisso. Como é que se chama? Eu já ia falar nossos credores, seria isso? Ou eu estou falando errado? Com as pessoas que a gente tem o compromisso de tentar flexibilizar nesse momento. Porque é o que você falou. A parte de você realmente entender tecnicamente da ortodontia, da técnica dos brackets ou dos alinhadores, vender é uma parte que, na verdade, é muito importante. Você tem que saber pegar a parte técnica toda, mas o resultado final só vai vir se você vender para ele e receber dele. Não adianta você falar assim, nossa, eu fiz um trabalho técnico muito bom, na hora de vender eu vendi mal, ou não consegui vender, você não recebe. Ou vendi e vendi errado, de uma maneira que o mindset dele está errado, e ele vai acabar não me pagando. Aí você vai ter um índice de inadimplência muito grande no período desse, aí seu caixa vai embora. Então, por isso que a gente fala, essa parte de negócios agora, como o empreendedorismo agora, vai cair muito a ficha, porque, primeiro, vai ter tempo do cara... a desculpa sempre foi que a gente nunca tinha tempo para parar, para se organizar, ver como é que estão as finanças, como é que está o recebimento, como é que está o prazo de recebimento, o prazo de pagamento das nossas contas. Então, esse período é justamente interessante para a gente começar a enxergar isso, sentar e ver lá, falar assim, como é que está o fluxo de caixa do meu consultório? O que está entrando, o que está saindo? Por que eu não estou recebendo? Eu estou parcelando demais? Como é que eu estou negociando com a Align? Ou com outra empresa de alinhador? A minha negociação está boa? Está quebrando o meu caixa? Ou eu estou recebendo muito antecipado, estou ficando com muito dinheiro, estou achando que eu estou rico, mas eu estou projetando um monte de despesa para frente. Então, tem que começar a entender que o negócio é um todo. Não é simplesmente ortodontia, ou negociação, ou finanças. Se não juntar os três, dá errado. Exatamente. Não vai dar certo. Emerson, a gente fez uma live aqui com o Rodrigo, que é um Invisalign Doctor lá de 3 Rios, e foi bem legal. Olha só como é que ele faz. Ele, independente da tabela dele na Invisalign, as pessoas aqui que são Invisalign Doctor sabem, né? Que a gente vai ter uma variação de tabela de acordo com a sua venda. Ele, independente da linha que ele está, ele sempre cobra do paciente dele o valor como se fosse o valor maior lá. Sei lá, eu vou chutar aqui o valor do Comprehensive, 6 mil. Tá, vou fazer um número redondo aqui, não vale a gente ficar... Ele sempre cobra do paciente esses 6 mil, sempre. Por mais que ele esteja numa tabela que ele está pagando 4. Por mais que o paciente dele, ao invés de usar o Comprehensive, vai usar o Light, ele continua cobrando 6. Aí eu falei com ele, Rodrigo, por quê? Ele falou, Marcelo, é a maneira de eu ter uma reserva. É uma reserva que eu posso ter. Então, por exemplo, se o meu paciente pagou 6 e eu estou pagando 4 para a empresa, está me sobrando 2. Esse 2 o quê? Ajuda eu ter um caixa para problemas de inadimplência.
E hoje a minha inadimplência ela é muito baixa, Marcelo, porque eu já fiz certas atitudes para não ter uma inadimplência alta, então a minha inadimplência é baixa. Eu negocio com os pacientes, a menina está sempre ligando, ó, seu boleto está atrasado. Então já controlei minha inadimplência, eu tenho uma reserva, e o Maurício estava contando ontem de um amigo dele que faz a mesma, esse amigo dele eu não conheço, ele faz a mesma coisa, e ele fez isso com tanta disciplina, o Emerson, que em 2 anos ele comprou um scanner, só com essa reserva. Ou seja, a reserva dele, por exemplo, no momento desse de pandemia, ele teria uma reserva para se segurar, mas aí ele acabou achando interessante gastar a reserva com um scanner. Eu quero dizer que, de pouquinho em pouquinho, poxa, se eu estou cobrando 6 do meu paciente, só que eu estou pagando 4 para a empresa, eu estou falando só no alinhador, tá, gente? Claro que o Rodrigo também cobra lá a parte dele de tratamento, né? Estou falando que na parte do alinhador, o que o Rodrigo faz? Ele sabe que ele vai pagar 4 para a empresa, mas ele cobra o preço do aparelho para o paciente 6. Além dele cobrar do aparelho também como é que fala? As mensalidades, né? Não manutenção, mas as mensalidades lá de 20 de não sei quanto. Então ele vive com os 20 de não sei quanto e aquele valor que era para pagar o aparelho sempre sobra, justamente para que ele consiga fazer uma reserva, Emerson. E aí, por exemplo, no momento de dificuldade agora, ele teve uma reserva. Mas por quê? Porque ele está antenado e juntar essa tríade que você falou. Não adianta eu ser bom tecnicamente se eu não perco um tempo para avaliar minhas questões administrativas e financeiras. O negócio embola. Por exemplo, vou falar uma outra situação que talvez está acontecendo com alguns, principalmente os Invisalign Doctor. Se ele não tem uma reserva e não faz uma programação, imagina só que ele acabou de comprar um scanner, comprou o Itero, pagou 100, 120 mil reais. Aí só que ele estava comprando, achando que o faturamento dele ia aumentar, porque acaba sendo um equipamento que ajuda nas vendas, só que agora não vai ter vendas. E aí, como é que faz para bancar isso? Então, assim, essas decisões têm que ser muito bem pensadas para saber se você tem uma reserva, se programar para isso, porque senão, em alguns momentos você acaba entrando em default ali, né? Eu não sei se você concorda com isso. Eu não sei se você concorda com isso, Emerson, mas de maneira geral a gente vive num país que eu queria falar outra coisa, mas não é isso. A gente vive num país de incertezas, né? A gente não tem uma coisa consolidada, independente do coronavírus. A gente não tem uma. Então, ser mais não é conservador, mas ser mais detalhista num momento de tomada de decisão, sempre pensando em se ter uma reserva para que você, num momento de dificuldade, você tenha onde buscar, é importante. Eu acho que emergencialmente, nessa fase aí, né, o que nós estamos vivendo, emergencialmente, né, o Emerson, seria essa questão, se você tem essa secretária partir para essas decisões aí das férias, do encargo do FGTS, da questão do Simples, se você é pessoa jurídica, e na questão dos outros custos que você tem, tanto pessoal quanto pessoa jurídica, de você abrir a cabeça, tranquilizar seu coração, tentar pensar e ir em cada pessoa que né, que você é um aluguel que você tem que pagar, ou é uma luz, ou é não sei o quê, e avaliar com essas companhias ou com essa pessoa que te aluga o que você pode fazer de flexibilidade. Ó, eu brinco, devo, não nego e quero te pagar no momento do outro. Tem como você parcelar isso à frente, estamos todos nós passando por uma dificuldade, isso não tem desmerecimento nenhum, né, o Emerson? Não, e sim o merecimento de você estar querendo realmente resolver a situação para que você fique mais tranquilo. Acho que essa atitude ela também é importante. E já começar a mudar no consultório essa questão de estar vinculado sempre ao cara estar ali para ele te pagar, né? O dentista, ele tem muito isso, né, o Emerson, porque nós somos cirurgião dentista, nós temos que fazer procedimento para ganhar, né? Então, assim, se eu não colei o aparelho na boca do cara, o paciente não vai me pagar. Se eu não e a gente fica na cabeça que fazer alguma coisa na odontologia é ir na boca do cara e fazer alguma coisa. Não, a gente pode fazer, né? Você vê o médico, né? Ele faz uma porção de coisa, ele faz uma consulta e às vezes ele não te toca. E é uma consulta linda e maravilhosa. Né? Então, assim, será que a gente não pode, né? E ainda mais agora com essas ferramentas digitais, serem reconhecidos pelos nossos pacientes, por muito além de só ele ir na cadeira, sentar na cadeira e a gente mexer? Será que a gente não tem essa capacidade? Eu vejo que a gente tem, porque é isso que eu estou vivendo no meu consultório, né? Então acho que a gente tem que parar para refletir sobre essas questões também. Mas eu acho que a gente vai sair diferente dessa crise, tá? Então, assim, muitos conceitos vão mudar, muitas atitudes vão mudar,
porque a gente nunca, graças a Deus, a gente nunca passou por uma crise tão barra pesada dessa aqui no Brasil, né? Mas vai mudar, vai tirar a gente da zona de conforto. Quem estava acostumado, é o que você falou, eu sempre fiz assim, mas agora não dá para fazer. E aí, você vai fazer o quê? Vai continuar fazendo o que você sempre fez? Se você continuar fazendo o que você sempre fez, você vai ter sempre os mesmos resultados. Só que agora mudou. A realidade mudou. Se você continuar fazendo o que você fazia antes, você não sobrevive nessa realidade. Então, assim, é questão de... Eu acho que vai ser bom, que a gente vai acabar evoluindo. Toda crise acaba sendo boa porque te tira da zona de conforto. Você tem que começar realmente a repensar o que você está fazendo. Não é à toa, por exemplo, brasileiro fala em recebimento mensal. Americano fala em recebimento anual. Anual. Japonês faz previsão, às vezes, para 5 ou 10 anos. Eles não pensam em curto prazo. O brasileiro sempre pensou em curto prazo. O americano, um prazo um pouco maior. O asiático sempre em prazo muito grande. Tá? Então, a gente vai ter que rever essa questão de enxergar a nossa vida, né? Assim, como é que é? Você falou, fazendo almoço para comer na janta, né? Eu acho que era É. basicamente era. Então, na verdade, a gente tem que mudar um pouco isso. Na verdade, você tem que ter um pouco mais de tranquilidade, né? E Ter essa o reserva de Emerson, emergência. Ah, o Felipe está perguntando aí, existe um método para você se planejar? Um método, uma maneira de você... tem. E justamente isso. Você precisa primeiro ter os conhecimentos básicos a respeito de capital de giro, fluxo de caixa, esse planejamento financeiro todo. Você pode utilizar caderninhos, planilhas de Excel para projetar esse ano, projetar o seu capital de giro, provisões, Prolabore. Tem um monte de coisinha que a gente acaba sendo jogado no mercado odontológico sem saber, né? O Marcelo mesmo acabou comentando, eu falei um monte de letrinha, um monte de palavrinha diferente que o dentista não está acostumado, né? Mas por que a gente não está acostumado? Porque ninguém orientou a gente. Você fala, cara, como que você é um empresário e você desconhece a regra do jogo? Então a gente tem que começar a entender mais essa regra do jogo. Ter Não, essas noções. e outra questão, Emerson, a gente tem um preconceito muito grande. Eu brinco com eles aqui, os meus alunos, isso aí é preconceito. O mais difícil foi aprender odontologia, gente. Olha quanto tempo a gente estudou para Isso. aprender odontologia. Você aprendeu o que é um custo fixo, variável, Isso é reserva, muito fluxo de simples. caixa, prolabore, é muito simples. É só a gente Isso é muito se simples. esforçar um pouco que a gente vai entender. E não é uma coisa que você tem que ficar estudando toda hora. Muda pouco. De vez em quando agora eu uso uns termos, né? Semi-variável, tudo bem, mas assim, são linhas Mas tênues e aí não tem nada complicado. O complicado é odontologia, é ortodontia, isso, é biomecânica com os alinhadores. Isso que a isso. gente tem que. Agora, isso daí não é complicado. É o que eu falo lá. Na verdade, você, para ter uma formação na odontologia, você precisa de 4, 5 anos. Depois, para sair, especialista, mais 1, 2 anos. Para você ter uma noção muito boa dessa parte administrativa e contábil, é o que eu e o Marcelo depois a gente vai propor para vocês depois. Em 1, 2 dias, você aprende muito. Você aprende a regra do jogo. Você não vai ser um administrador, um contador, um economista, É, mas você vai aprender muito. E aí te qualifica para continuar no negócio, para não passar uns perrengues desse, para não ter. O problema é esse. Às vezes você entra num jogo de futebol, imagina só, que te pegam e falam, pô, Marcelo, fiquei sabendo que você é um ótimo atacante. Você fala, legal, joguei no meio de um jogo, você fala, mas pra qual time que eu tô? Eu vou pra qual time? Eu falo, não sei, cara, joga aí. Você não sabe jogar? Joga aí. Você fala, mas eu faço gol pro lado direito ou pro lado esquerdo? Aí, uma bela hora, o juiz vai te dar um cartão vermelho. Você falou, mas por que eu tô tomando cartão vermelho? Não, porque você infringiu a regra do jogo. Você falou, mas que regra? Não falaram nada. Eu não sei nem o que está acontecendo aqui dentro desse jogo. Me botaram aqui para correr. Eu posso jogar aqui, eu sei jogar, mas não entendo nada de estratégia, não entendo nada de regra de jogo. Eu vou tomar cartão amarelo, eu vou tomar cartão vermelho, eu vou chutar no gol errado, eu vou fazer gol contra, e sem saber. Esse é o problema. O dentista está jogado no mercado nessa forma. Ele é um ótimo batedor de falta, ele sabe fazer muito bem, mas ele não sabe a regra do jogo. Então, quando ele vai tomar uma punição por não pagamento de INSS, ele falou, o que é INSS mesmo? Aí eu tinha que pagar isso. Aí ele não paga imposto de renda, ele toma uma chamada da Receita Federal, aí você vai fazer é, contratação de funcionário, aí o funcionário vai te botar na justiça, fala, mas por que ele botou na justiça?
Não, mas a Acha que, culpa não é acha que, minha. acha que o mundo está conspirando contra ele, mas Isso. ele não para entender a regra do jogo. Existem regras Sim. que precisam ser Só que cumpridas ninguém nunca. e cumpridas não significa, a gente conversou nisso numa live, né, mas cumprida não significa É, você pagar impostos caros, você pode planejar até seu imposto para pagar mais barato e estar dentro isso. da regra. Agora, você precisa guardar um tempo para isso, né, para você entender esse jogo, essa regra do jogo. Acho que foi perfeita essa Isso. analogia que você fez agora. E a É, gente não. não. E aí, nesse momento, a coisa fica gritante, né? Então, assim, É. o Emerson, o nosso compromisso sempre é a gente manter o nosso horário, né? Eu falo sempre que vai terminar 8h30, nós já estouramos para 15 para as 9. Vou tentar fazer um resumo aqui, aí se você achar que está faltando alguma coisa, você pode ir me cortando. Então, na Tá realidade, a bom. gente conversou sobre questões emergenciais que você pode fazer hoje. Então, tem essa questão das secretárias, eu acho que você e a S-Base, então você precisa acompanhando os noticiários, mas a princípio que já está. Você pode postergar o FGTS para frente, a questão dos tributos no Simples, você também pode equalizar, você pode dar férias para ela sem você pagar aquele terço de férias agora. Isso é bom porque Uhum. quando ela voltar, você já tem essas férias cumpridas, então você pode dar o gás para retomar e à frente você vai pagar esses custos das férias para ela. O que a gente recomenda, né, Emerson, é que você tire aquela cabeça que eu tenho que pagar tudo, não é que você vai deixar de pagar, tente flexibilizar esse pagamento e Isso. negociar com cada credor, com cada pessoa, um aluguel, uma coisa, todo mundo vai entender que você está num momento difícil, é importante o seu planejamento agora e a sua gestão para empurrar isso um pouquinho para frente, para que você consiga consiga aliviar e sair, né, dessa pressão maior. Isso seriam coisas emergenciais e a grande importância de a gente tirar proveito desse momento difícil para frente. E aí o Marcelo acredita, né, e o Emerson também concordou, que a gente precisa ter uma previsibilidade de ganhos. E para ter uma previsibilidade de ganhos, eu tenho cada vez mais de destacar o meu atendimento de ortodontia, eu tenho que mexer na boca para ganhar o meu dinheiro. Né? Eu vendo Isso. tratamento e tratamento não só fazendo aquela mexendo na boca, eu faço um mundo de coisas para entregar para o meu paciente e ele me paga em tantas parcelas. Então, tentar desvincular isso, né? O Emerson, acho que tem um barulho aí em você aí? Tem alguém fazendo som ou é comigo? Não, eu acho que é o carro da prefeitura falando para os velhinhos aí que não sai de casa. Caramba! É, Caramba! eles estão passando aqui anunciando, né? Para o pessoal não ficar na rua, aquela campanha, né? E a terceira coisa, né, Emerson, é você se propor a tirar esse preconceito, entender que são coisas fáceis, essa parte dá para você entender, é difícil aprender odontologia, ortodontia, e vai aprender a regra do jogo. O que é um custo fixo, o que é variável, por que é a importância da reserva, o Prolabore, os impostos que você tem, como é que você pode administrar para que esses impostos sejam pagos de maneira menor, e evidentemente existe uma maneira, o Emerson está muito focado nisso, então eu vou colocar o meu direct à disposição. Marcelo, quero aprender mais, o Emerson tem plataforma, o Emerson tem muito conhecimento nessa área, né, Emerson? Está proposto e tem material para ajudar a gente nesse momento, a gente elevar o nível, né? Então, a gente Isso. precisa fazer desse limão uma limonada, né? Não adianta a gente Isso. ficar chorando. A gente precisa fazer desse Não. limão uma limonada. E o que você falou, Emerson, 1, 2 dias você aprende, custo fixo, variável, como é que você deve agir. E aí Muito você vai simples. treinando isso diariamente, todo mês, e você vai se tornando craque. E aí você vai se tornando um jogador completo, porque você vai aprender a regra do jogo, Isso. em que time que você joga, qual é a sua posição, qual é a sua função, né? E aí as coisas vão realmente acontecendo, né, Emerson? Você tem alguma coisa para acrescentar também, Emerson? Eu tentei fazer aqui um resumo aí Não, dessa não. nossa Foi, live. foi ótimo, foi excelente ali. E justamente isso, aproveitar esse período que a gente vai estar não com um tempo muito mais livre para realmente conhecer os seus custos, avaliar o que você tem de despesas e começar a planejar os próximos passos. Não adianta, é o que a gente fala, nas finanças, sem número você não é nada. Não tem acho. Começa a colocar isso, nem que seja no papel, numa planilhinha, começa a entender onde é que estão os seus custos, onde você está gastando mais, onde não, o que eu posso Emerson, planejar. o Pode falar. Instagram está me informando aqui que vai fechar a gente em 10 segundos, porque a gente tem que começar uma outra live.
quando chega quase uma hora, eles travam. Desculpa de eu ter te cortado. Oi, voltou, Emerson, voltou. é porque passa de uma hora, De uma hora eles ele travam, trava, tá? Mas aí automaticamente. conclui aí, você estava concluindo, eu tive que te cortar, desculpa. Então, vamos aproveitar esse período. Não é nada complicado, né? Provavelmente a gente vai ter novidades aí, Marcelo. A gente vai propor para vocês alguns tipos de conhecimentos aí, talvez à distância, né? Que aproveitar esse período que ninguém vai poder ficar saindo ou se reunindo. E vocês vão ver que é coisa muito simples. E é diferente, assim, não puxando sardinha para o meu lado, mas é diferente você conversar com alguém que tem formação contábil e financeira e dentista do que você tentar conversar direto com um contador ou com um economista, um administrador de empresa. Então, assim, a gente consegue mastigar isso e eu sou peão de mocho, né? Eu continuo atendendo, então eu sei a realidade nossa clínica ali de atendimento. Então fica muito mais fácil eu passar esses detalhes para vocês do que simplesmente você encostar no seu contador e falar, não, dá para você me explicar isso? Você vai ver que você não vai entender muito bem o que ele vai falar. E ele também não está muito disposto a te ensinar muito isso de maneira didática, não. Então, assim, a vantagem é que eu consigo passar esse tipo de informação muito simples para você, no dia a dia, tá? Depois existe essa plataforma também para fazer esse controle financeiro, planejamento tributário, que é muito simples, que também foi desenvolvida por um dentista, né? Então fica mais fácil. A linha de raciocínio é a linha de raciocínio de um dentista. Mas eu quero É, agradecer já o... pode falar. Não, pode falar, desculpa. Não, queria agradecer, não sei se já vai concluir, mas ia agradecer o convite do Marcelo, a gente está sempre aqui, sempre disposto a trocar esse tipo de informação com vocês, é muito bom, é muito gratificante, né? Eu estudei tanto isso, é o que eu falo com a minha esposa, né? Eu senti a ansiedade de estar sempre passando isso. Me dá agonia de saber que tem um monte de gente que entra em campo e não sabe a regra do jogo. E toma cartão, toma uma rasteira, cai, não consegue fazer, faz gol contra. Você fala, mas, cara, você joga tão bem, por que que... Não, mas eu não quero aprender isso. Cara, aprende que é muito simples. A partir do momento que você aprender, você vai ver que o seu desenvolvimento é muito mais rápido. Você já tem o mais difícil que é aprender odontologia, você já fez. Agora é só questão de detalhe. Emerson, eu queria... tomara que isso que eu fale aqui agora, as pessoas absorvam um pouco. Eu acredito muito também que a gente precisa trabalhar a frequência das coisas, né? Eu estou pensando aqui, você está falando, estou pensando assim, olha que maravilha eu conhecer o Emerson, olha a quantidade de conhecimentos que o Emerson está me passando que vai melhorar minha prática clínica, mas por que isso está acontecendo? Porque eu mantenho uma frequência de estar todo dia aqui querendo discutir temas e aí eu não me inquieto. Quando eu saio aqui cheio de dúvida, eu chamo de novo aquela pessoa, vamos abordar de novo aquilo dali. E aí a gente vai crescendo. Então, o que eu acho que falta nessa área aí, Emerson, que você é expert, e eu acho que isso faz extrema diferença. Por isso que a gente quer desenvolver coisas, né, Emerson? Produtos que sejam online para ajudar as pessoas nessa frente. E eu vejo que é muito importante isso. Por quê? Porque você é dentista, cara, e tem a parte de contabilidade. Então, e o que eu vejo, nossa, é falta frequência nossa no intuito de tentar entender esses pontos. E não vai ser da noite para o dia, não, mas, poxa, eu tenho que me propor a estar sempre frequentemente vendo aquilo, porque eu vejo que a frequência, Emerson, ela vem melhor que excelência, ela vem primeiro que excelência, na minha visão. Então, quanto mais eu faço, eu tenho maior chance de ficar melhor naquilo, se eu for me atentando, né? Então, lembra a primeira conversa nossa aqui na live, cara? Eu acreditei que eu peguei bastante coisa, só que hoje eu tenho certeza que eu estou melhor do que aquele dia. Por quê? Porque você já me passou mais coisas, eu também aqui coloquei a minha experiência de consultório, de como que a gente deve conduzir o paciente para que ele realmente entenda que ele está pagando um todo, e o todo que ele está pagando do Marcelo não é só o Marcelo mexer na boquinha dele. Entendeu? Então, assim, olha o quanto que a gente junto, a gente vai crescendo porque a gente está se permitindo ter frequência em determinado ponto. Então, eu acho que falta muito para a gente nessa área tributária, nessa área de custos, nessa área de contabilidade, é tempo. A gente liga para aquele contador, o contador também está enrolado, faz isso para mim, o cara faz do jeito que ele falar, está falado.
Eu não quero perder, mas só que eu sou uma empresa, mesmo que eu esteja tendo no consultório e alugue um horário, eu sou uma empresa, no sentido de que eu ganho e eu pago, então eu preciso entender, por mais que o meu contador fale, não é isso. Não, eu preciso entender. Eu não vou questionar ele, mas eu preciso entender, eu preciso ter um mínimo de noção para que eu consiga dar meus passos, inclusive na minha vida pessoal, e não tenha grandes dissabores. Emerson, eu tenho um compromisso agora, 9 horas, de dar uma aula na minha especialização, aula online. E a gente estourou todo o tempo do mundo, né? Mas acho que foi muito legal. Espero que as pessoas tenham gostado, né? E eu, queria te agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, que a gente realmente aprende muito aí com os seus conhecimentos, e eu acho que é um extremo diferencial isso que você falou, você ser dentista e também ter muita experiência na área de contabilidade, empreendeu na área de contabilidade, ter toda a sua plataforma, tudo isso, realmente você tem muito a agradecer, e nós não vamos parar por aí, não. Não, vamos estar fazendo mais lives aí. Obrigado aí a galera que assistiu, os coraçãozinhos, isso aí é muito importante, né? Eu sempre falo isso, os corações são importantes, né, Emerson? Para a gente estar sempre animado a estar aqui, guardando essa manhã para a gente aprender. Dá gás novo, né? Anima, né? É isso igual aí. A última brincadeira que vocês dizem, que envelhecer é bom como vinho. Não, envelhecer é bom como champanhe, porque o vinho não tem gás. O bom é envelhecer com gás. Esses coraçãozinhos aqui dão um gás pra gente, né? Verdade. O nosso gás fica borbulhando os coraçõezinhos aí. Luciana, o Instagram do Emerson, o Instagram do Emerson não é Emerson lá, como é que é o nome do seu Instagram? Como é que é o seu endereço lá? Porque a Luciana está perguntando aqui. É Demartim Odontologia. Demartim Gestão Odontológica. Demartim Gestão Odontológica. Gestão Odontológica, isso. Se você olhar no meu stories lá, Luciana, tem lá o Demartim Gestão Odontológica. Começa a seguir ele lá e vocês podem colocar no meu direct aqui, eu vou conversando com ele e a gente vai em frente. Gente, beijo a todos. Tem um monte de videozinho. Tá. Isso. Não, só cortando, que tem um monte de videozinho lá que eu vou dando orientação. Se eles quiserem também, pede para passar os contatos para vocês, que eu depois vou disponibilizar esses tópicos que a gente falou na aula, eu mando pelo WhatsApp de vocês também. Ou eu mando para o Marcelo manda para vocês, não tem problema não. Vou disponibilizar só me pedir no direct. Esse material. Isso. Só me pedir no direct. Eu estou para fazer um documento sobre formas de pagamento, e aí a gente pode fazer um documento também, Emerson, se você se animar, um documento do que a gente conversou hoje aqui, um PDFzinho, né, com principais recomendações ou dicas para você passar por esse momento difícil, tanto da questão técnica, né, que eu abordei, quanto da questão administrativa e contábil. Não, tranquilo. Estou à disposição. O que precisar, estou à disposição. Valeu, Emerson. Obrigado aí. Obrigado, gente, por todo mundo aí aparecer. Abraço a todos. E amanhã tem mais. E amanhã a gente vai receber o Dr. Tiago aqui, especialista em ortodontia, também faz outras especialidades. A gente vai conversar sobre a integração dos alinhadores com as outras especialidades. Um abraço, gente. Até amanhã, 7h50. Emerson, mais uma vez, obrigado. Gente, belas experiências no dia de hoje. Vamos com fé que o nosso propósito ele é muito belo, né? Muito grande. Vamos lá. Valeu, Emerson.